Paz do Senhor, meus queridos, meus amados e minhas amadas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o chamado de Deus em nossas vidas, o chamado de Deus na sua vida. Como Deus te chamou? Como foi? O Senhor, Ele te chama uma segunda vez nesse dia de hoje. E quem puder me acompanhar aqui na leitura, abra sua Bíblia aí. Deixa eu ajustar só o valor, o som aqui, que eu achei que tá um pouquinho alto. Abra sua Bíblia em João 21. Pessoal, hoje a nossa meditação vai ser em João 21. E é uma meditação linda demais. Você não pode perder. O Senhor, Ele vai falar contigo. E agora sim. Então, deixa eu abrir aqui com vocês. Diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim como ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande que era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque já havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de modo igual o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Essa é a palavra, amados. Eu vou trazer uma breve explicação, não tão breve assim, porque é uma palavra comprida, mas o que eu quero que você preste muita atenção é que essa já é a segunda vez que o Senhor aparece a esses pescadores, porque era a profissão deles, eles eram pescadores, e a primeira vez o Senhor, ele tinha aparecido para anunciar a palavra dele. Inclusive eu já trouxe uma palavra aqui sobre esse capítulo, que é Lucas, no capítulo 5, a partir do primeiro verso, onde o Senhor chega ali, ele, diante da grande multidão, ele entra no barco de Simão Pedro,
Simão Pedro, aqui nesse Lucas capítulo 5, ele ainda não era discípulo do Senhor, ele era apenas um trabalhador ali da época. E ele tinha trabalhado a noite inteira e não tinha pescado nada quando o Senhor chegou ali para anunciar a palavra. E ele continuou trabalhando. Jesus entrou no barco dele e a palavra vai revelando assim, não muito em detalhes, mas que ele não se importou. Ele deixou Jesus entrar ali, Jesus começou a anunciar a palavra e o Senhor sabia que ele não tinha pescado nada. E o Senhor ordena que ele lance a rede mais uma vez. E ele fala: Senhor, trabalhando a noite inteira, nada peguei, mas sobre a sua palavra eu vou lançar a rede. E sobre a palavra do Senhor, ele lançou a rede mais uma vez, amados. O que ele já tinha tirado, já estava guardando, ele falou: tá, vou arriscar. E ele lançou a rede, e aquela rede saiu com uma fartura. Foi a pesca maravilhosa, né? Descrito como esse milagre. A pesca maravilhosa, porque eram tantos peixes, e as redes, elas não se romperam. E naquele momento, ele se lança aos pés do Senhor, e ele se vê assim, indigno de estar diante do Senhor. E o Senhor fala para ele: não temas, Simão Pedro, vos farei pescador de homens. E a partir daquele momento ele começa a viver uma vida com Cristo como discípulo do Senhor Jesus Cristo. E já aqui onde nós lemos em João 21, o Senhor manifesta-se outra vez. Eu vou começar a ler aqui por versículo, porque diz assim no primeiro versículo que nós lemos: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez a eles. Depois disso o quê? Depois da morte de Cristo Jesus. Depois da crucificação, depois da sua ressurreição. Todos estavam abalados, amados, grandemente abalados, porque Jesus era o seu guia. Essa palavra me emociona desde o momento que ontem eu estava escrevendo. Essa palavra mexeu muito comigo. Eu creio que ela também vai mexer contigo, porque esse é o propósito de vida para a tua vida. É o propósito que Deus tem para a sua vida. Era o propósito que Deus tinha para a vida deles. E eles começaram a viver aquela vida com Cristo. E de repente aquilo se acabou. O Senhor, que era o guia deles, a esperança. Amados, eu não consigo imaginar como que era viver o dia a dia com Cristo, lidar com Cristo. Com certeza era algo maravilhoso. Era totalmente diferente o tratar de Cristo com eles. Era algo fora do comum. E eles viam que Deus fazia. Era grande o amor de Deus, a misericórdia. Não havia nada igual. Então o Senhor era tudo para eles. E naquele momento eles se viram sem ninguém, com sua esperança se acabou. Então, amados, é nessa hora que a palavra do Senhor vai dizendo em Mateus 26, versículo 31, o Senhor falava que eles se escandalizariam. Já falava antes da sua passagem pela cruz, porque ele já sabia o que ia acontecer. E diz assim: por isso que está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do seu rebanho ficarão dispersas. E foi o que aconteceu. Nesse momento, eles já estavam dispersos daquilo que o Senhor lhes tinha ordenado, porque eles estavam grandemente abalados pelo que tinha acontecido. Então, por isso a palavra vai dizendo: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez. Então, amados, eu não sei o que aconteceu com você, que te abalou tanto assim, a ponto de te deixar disperso do que Deus já tinha te ordenado, do que Deus te chamou para ser, do teu chamado. Mas ainda outra vez, o Senhor manifesta-se a você. E no versículo 3 vai dizendo: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Eles chegaram ali como sem esperança, e o que ele sabia fazer, fora servir a Cristo naquele momento, era pescar. Então ele fala: eu vou pescar. E a palavra vai dizendo: disseram eles, também nós vamos contigo. Aqui mostra que a sua decisão, ela também traz pessoas contigo. Então, se você está saindo fora do propósito do Senhor, mais do que isso, você não está só saindo sozinho, você está levando gente contigo.
porque você é líder. O Senhor te estabeleceu como discípulo, como cabeça, para fazer pessoas se chegarem a Ele, para ser pescador de homens, de almas para o seu reino. E quando você se afasta desse propósito, você também está afastando pessoas desse propósito. Você está carregando contigo essas pessoas. E foi o que aconteceu com Simão. Ele falou, eu vou pescar. E outros disseram, nós também vamos. Então foram ali pescar. E a palavra do Senhor vai dizendo que eles foram, subiram e toda aquela noite, mais uma vez, nada eles apanharam. Aleluias, amados. O Senhor, Ele permite você passar por momentos difíceis para fazer você despertar, para que você possa enxergar novamente o seu poder. E como, amados, naquela primeira vez que o Senhor os tinha chamado, que eles ainda não eram discípulos, a noite toda eles tinham trabalhado e não tinham apanhado nada. E o Senhor chegou e fez aquela pesca maravilhosa. Dessa vez o Senhor chega também ali, quando eles não tinham pego nada, depois de terem trabalhado a noite. E Jesus se apresenta mais uma vez, vai dizendo no versículo 4. Mais uma vez o Senhor Jesus se apresenta, já sendo manhã. Mas eles não reconheceram Jesus de imediato. E ele faz uma pergunta para eles naquele momento. Filhos, Jesus estava próximo deles, amados. Então eles estavam próximos ali da beira do mar. Filhos, tendes alguma coisa de comer? Sabe o que o Senhor está perguntando para ti? Com todo esse esforço, o que você está conseguindo? Aleluias. O que você tem ganhado se afastando do propósito de Deus para sua vida? Então a resposta deles foi, não, Senhor, nós não temos nada, nós não conseguimos pescar. A resposta deles foi não. E ele disse, mais uma vez, aonde eles deveriam lançar a rede? Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, porque estava pesado pela multidão dos peixes que eles pegaram ali, sob a palavra do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez. Então no versículo 7 vai dizendo que então aqueles discípulos a quem o Senhor Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Aleluias. Amados, não tinha como eles não reconhecerem. Mais uma vez o Senhor tinha se apresentado e estava fazendo novamente um novo milagre na vida deles, como da primeira vez. E como da primeira vez o Senhor está se apresentando diante de você, fazendo um milagre, para que você retorne ao seu chamado. Aleluias. E vai dizendo que ele já estava seminu ali e ele se cingiu das suas roupas porque estava seminu e se lançou ao mar, porque ele ficou temeroso, ele sabia que era o Senhor, ele tinha temor do Senhor, por respeito, por temor, por saber quem era o seu mestre. E os outros discípulos foram com o barco porque estavam próximos ali da praia, levando a rede cheia de peixes. O versículo 9 vai dizendo assim, logo que saltaram em terra, viram ali na praia brasas e um peixe posto em cima e pão. Sabe, amados, porque às vezes a gente corre atrás de tantas coisas. Aleluias, como eles estavam ali, eles estavam correndo atrás de uma providência financeira, física. Mas o Senhor, Ele tem isso na palma de suas mãos. O Senhor, Ele pode te dar isso na hora que Ele quiser. Mas o Senhor quer que você cumpra o propósito para o qual Ele te chamou. E eles chegaram ali, já estava posto ali, já estava pronto o peixe, pão. E disse Jesus, trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Porque quando Deus faz milagre, não é milagre pequeno, é milagre notável, para que você saiba que é Ele quem tem operado. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Aleluias. O Senhor não vai fazer milagre para você perder. Depois do Senhor operar, você não vai dar errado, não, porque o Senhor, Ele garante. O que Ele quer realizar, Ele realiza e não tem impedimentos. E disse-lhe Jesus, vinde, jantai. E a palavra vai dizendo que nenhum dos discípulos ousava perguntar quem era Ele.
porque sabiam que era o Senhor, o reconhecê-lo pelo seu trato. Aleluia. E a palavra vai dizendo que Jesus chegou ali, tomou do pão e deu-lhes, tomou do peixe e semelhantemente deu a eles, amados. Eu acredito que nessa hora eles se lembraram dos antigos tempos, quando eles sentavam à mesa com Cristo e Cristo repartiu o pão com eles, o cálice. Aleluia, amados, porque tem momentos que a gente vive com o Senhor que fica marcado nas nossas vidas. Aleluia, e o Senhor quer te fazer lembrar novamente desses momentos. O Senhor vai fazer algo acontecer na sua vida para que você se lembre do trato dele contigo, como ele fazia. Então eles viram, e como de costume o Senhor fez a mesma coisa. Não tinha como, não havia dúvidas que ali era o próprio Cristo que havia morrido e naquele momento já tinha ressuscitado. Aleluias. No versículo 14 diz assim: Aleluias. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. Depois de ter ressuscitado, o Senhor apareceu algumas vezes, e essa era a terceira vez. 15 vai dizendo: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, porque Simão Pedro estava posto como cabeça ali. Você vai vendo que ele falou: vou pescar, e ele levou os outros contigo. Então o Senhor precisava dele tomar a postura de servo, de discípulo. E ele fez uma pergunta para Pedro e disse: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu acredito que ele respondeu com alegria naquele primeiro momento. E o Senhor então disse para ele: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Aleluias. E eu acredito que ele, nesse momento, ele parou para pensar. E o Senhor tornou a perguntar a segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Aleluias. O Senhor está perguntando para ti, não é só uma vez, o Senhor está trazendo a ti o peso dessa pergunta. Aleluias, porque de primeiro momento eu acredito que Pedro ele não entendeu o que o Senhor estava querendo dizer, a mensagem que o Senhor estava querendo passar para ele, que não era fácil, que era necessário de muito, mas muito amor mesmo. Aleluia, para cumprir o ministério que o Senhor tinha dado para ele. E ele respondeu novamente, mas a palavra do Senhor diz que a terceira vez que o Senhor perguntou, ele se entristeceu, porque ele ficou pensando, porque, amados, aleluias, não é fácil, né? Era como se o Senhor estivesse, eu acho que aos olhos dele era como se o Senhor estivesse duvidando, mas o Senhor não estava duvidando, o Senhor estava apenas trazendo o peso da resposta dele. Porque, amados, amar de palavras é fácil, mas o Senhor, ele queria ver a atitude de Pedro. Ele queria ver as suas obras. Então a palavra vai dizendo que ele se entristeceu por Jesus ter perguntado a terceira vez. Mas ainda assim ele disse: Senhor, tu sabes de tudo e tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Aleluias. Não é fácil, o Senhor estava querendo dizer, então não vai ser fácil, mas apacenta então as minhas ovelhas se tu me amas tanto, porque essas ovelhas são minhas. Se você me ama, então apacenta elas para mim. E o Senhor está trazendo o peso dessa pergunta para você. Aleluia. Você ama a Deus como você disse que ama? Você ama? O Senhor está perguntando: ama mesmo? Então o que você tem feito do seu ministério? O que você tem feito daquilo que eu te entreguei, daquilo que eu te chamei? Aleluia. O que você tem feito pelas minhas ovelhas? As ovelhas que eu amo, que estão necessitando de cuidado e cuidado que você pode dar. E no versículo 18 vai dizendo: na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos, e outros te cingirá e te levará para onde tu não queiras ir. E disse isso significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me.
Essa é a palavra que o Senhor tem dito para ti, segue-me. Mais uma vez o Senhor está dizendo, segue-me, porque da primeira vez, quando eles ainda não eram discípulos, que o Senhor adentrou o barco dele, pediu para ele jogar a rede de novo, ele se derramou aos pés do Senhor, ele conseguiu enxergar que ele era indigno de estar na presença de Deus, e o Senhor fala, eu vos farei, não temas, eu vos farei pescador de homem. E a palavra dizendo que imediatamente eles seguiram a Cristo. E aqui mais uma vez o Senhor se apresenta a eles, como se apresenta a ti, e faz algumas perguntas, e o Senhor traz o peso dessas perguntas, e por último ele diz, segue-me, então segue-me. Aleluias, amados, o Senhor está te chamando novamente, aleluias, o Senhor mais uma vez está realizando milagres e está falando, segue-me, segue-me, e o Senhor não tem esquecido. Aleluias, não é porque você se dispersou que o Senhor se esqueceu de ti. Não, e não é por causa disso que o teu chamado caiu por terra, não caiu. Ainda está de pé, amados, ainda está de pé. O Senhor Jesus se apresenta a ti mais uma vez para te lembrar do que você foi chamado para fazer. Aleluia, você ainda está em tempo de cumprir o teu ministério. Aleluia, não abandone. Em nome de Jesus, dê valor a isso que o Senhor te entregou. O Senhor está te vendo. Aleluias. Não pensa como às vezes pode ter passado pela mente deles que havia tudo acabado, que o Senhor não estava mais ali entre eles, que tinha acabado, porque o Senhor tinha ido, mas o Senhor falou, não, eu vos deixarei o meu Consolador, o Consolador de Deus ainda está contigo, ainda está em você, realiza a obra do Senhor, por amor dele e das suas ovelhas. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Eu vou colocar um louvor aqui que Deus ministrou enquanto eu estava escrevendo essa palavra. Minha mãe louvou essa canção. É uma canção antiga, mas é linda. E nada diminuída por ser antiga. E eu vou profetizar sobre a sua vida. Aleluias. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial